Fala galera, Felipe Fontoro por aqui e hoje eu estou nesse vídeo para passar um fragmento de aula do meu curso chamado JS Ninja, em que eu trato desde o básico, desde o zero, até os conceitos, obviamente, mais avançados dessa linguagem. E tem uma aula em especial sobre funções que eu gravei hoje, que fala sobre assuntos mais avançados, que eu chamei do lado negro das funções do JavaScript, que são recursão, closures e tanto outros conceitos que normalmente a gente só vê na faculdade, mas que eu encapsulei e coloquei numa aula completa de 40 minutos para você, tá bom? Então assista, compreenda, porque isso vai ser interessante para você avançar nos seus estudos sobre JavaScript, já que, como eu comentei, normalmente a gente não vê esses conceitos e pela situação da gente, enfim, ficar fazendo normalmente apenas cadastros, front-end ou coisas mais simples, normalmente a gente não se liga dessa capacidade do JavaScript. Bacana? Então, sem mais delongas, boa aula para você. E também clica aqui no curtir, inscreva-se no canal e comenta para ver o que você achou dessa aula ou então críticas e sugestões. Um forte abraço. Opa, Felipe Fontoro por aqui. Então agora a gente vai explorar o lado negro das funções. Como assim o lado negro das funções no JavaScript? Na verdade é o lado um pouco mais, desculpa, avançado. Né? Aquele lado que a gente faz vários pequenos hacks e a gente vai descobrindo para que serve cada função dessa, explorando cada vez mais o poder da linguagem que a gente adotou nesse curso. Bacana? E a primeira coisa que a gente vai brincar agora é com desvio de fluxo. E primeiro, o que é desvio de fluxo de um programa? Imagina que você está fazendo um programa, olhando aqui na minha tela, né? Você está fazendo um programa, então você tem o primeiro comando, tem o segundo, o terceiro. Isso aqui é um fluxo linear, tá certo? É um fluxo ali que você já está acostumado a fazer. E em um determinado momento você quer desviar o fluxo do programa por conta de alguma situação externa ou interna. Por exemplo, if tá chovendo, faça alguma coisa, não está chovendo, faça outra coisa. If a variável é maior que 10 graus centígrados, ligo, sei lá, a função de resfriar, ou a função de, sei lá, aquecer, ou desligo o aquecer, não importa, tá? Toda vez que você coloca um if, você desvia o seu programa de um fluxo, porque ele estava num fluxo linear, e agora ele tomou um braço de desvio de função, tá bom? Só que existe uma outra forma também de trabalhar com esses desvios de função quando você está trabalhando com functions dentro do JavaScript. Isso é muito legal. Vamos imaginar uma situação, até brincando com a alusão lá da Rússia, Estados Unidos e tudo mais, tá certo? Vamos lá, vamos brincar aqui. Imagina que eu tenho uma função, tá certo? Uma função americana, que é a função lançar míssil nuclear. Então é uma função que ela executa, né? Então ela vai aqui lançando o míssil em 3, 2, 1, enfim, é só uma brincadeira, né? Claro. Nossa função aqui não tem essa capacidade. Então se eu for executar isso daqui, vamos executar no nosso Google Chrome, só para, né, vai que está errado, vai que não é bem assim, mas voltando aqui, então ele coloca escrito aqui para mim, lançando míssil em 3, 2, 1, uma brincadeira qualquer aqui, tá? Agora vamos imaginar que a gente quer trabalhar melhor essa função, que caso seja, né, caso o país que você esteja lançando o míssil seja, sei lá, Rússia, ele vai, peraí, vamos pensar melhor, não vamos lançar o míssil direto, né? Como é que eu poderia fazer para fazer um desvio de função? Vamos imaginar que a função de lançar míssil, ela está aqui encapsulada, né? Lançar míssil nuclear. Eu colocaria então aqui, em vez desse console, um comando eletrônico qualquer. Vamos ficar com o console por enquanto, tá? Se o país, por exemplo, fosse Rússia, né? Você iria colocar assim, ó. País. Você colocaria assim. If Rússia. Eu faço alguma coisa. Else. Faço outra. Então, eu colocaria o seguinte. Eu colocaria aqui console log. Usar o telefone vermelho. Quem não sabe, tem a historinha da Guerra Fria lá do telefone vermelho, né? Então, usar o telefone vermelho. Então, caso o país seja Rússia, eu vou usar o telefone vermelho, senão aperto o botão e dane-se o outro lado lá. Vamos colocar aqui, cruel exemplo, né? Vamos colocar aqui agora ele de novo. Então, ele lançando um míssil em 3, 2, 1. Se eu utilizar a mesma função aqui de lançar míssil nuclear, só que agora eu vou passar Rússia,
como parâmetro, ele coloca aqui, usar telefone vermelho, tá bom? Isso é uma das formas que você tem de desviar fluxo. Só que como eu comentei, à medida que você vai colocando o if dentro do seu programa, ele vai ficando difícil, ele vai ficando complexo. E cada desvio de fluxo é uma chance para você ter erro. Então, ao invés de você colocar essa inteligência dentro da função que faz a chamada eletrônica lá do míssil, que no poder de decisão dela não está na mão dela. Ela simplesmente tem que fazer alguma coisa, que é ligar o motor do foguete para ele lançar um míssil intercontinental e parar lá do outro lado, onde estiver aqui. Beleza? Então a função lançar míssil nuclear não deve ter a inteligência de assumir se for país Rússia uma coisa, se for outra. Por quê? Porque senão você vai colocando de novo if demais, inteligência demais dentro de uma função e daqui a pouco ela vai virar o que a gente chama de função presidente, que é aquela função que manda em tudo. E daí de novo você saiu de um buraco e foi para o outro, porque você estava criando, lembra no início dessa aula? Você cria a função para quê? Para encapsular detalhes, né? Para ficar abstrato o uso desses comandos, desses programas e ficar mais fácil. Por exemplo, a função lançar míssil nuclear, quem usa essa função aqui, no caso o programador que escreveu essa linha, se essa biblioteca tivesse em outro arquivo, ele não ia nem estar vendo isso aqui. Ele simplesmente ia acreditar que ao disparar essa função, ela liga qualquer componente eletrônico lá, que pega fogo lá no motor e lança aquele negócio lá, não é verdade? Então, a gente tem que ter a capacidade de abstrair a inteligência das funções, como a gente fez, enfim, dentro da função de cálculo, não é verdade? Desculpa. Então, vamos tirar a capacidade da função lançar míssil nuclear simplesmente em tomar inteligência, né? Tomar decisão. Tá? Vamos colocar essa decisão, se for o país, para fora dela e não deixar ela fazer o if, tá bom? Então tem várias formas de fazer isso. Eu vou fazer uma das formas que eu mais gosto de utilizar, que é fazer desvio de função, fazendo até um pouco do conceito de metaprogramação, que é muito mais forte em outras linguagens, no JavaScript nem tanto, mas por exemplo no Ruby é muito mais forte, tá bom? Mas voltando, vamos colocar então aqui, ó, var país algum, ok? Vamos voltar para a função aqui e a gente faz um if. Opa, escrevi uma coisa maluca aqui. País é igual a Rússia. Então, de novo, mesmo historinha. Se a Rússia, né, se for a Rússia, daí agora, olha só a sacada. A sacada é que eu não vou criar uma outra função. Eu vou sobrescrever essa função aqui, ó. Então, coloca aqui var lançar míssil nuclear igual a function .log vermelho. Beleza? Então, olha só que aconteceu que interessante. Eu inverti a lógica da inteligência, da decisão. Não tá naquela função que a gente chama lá da função presidente, que ela vai ficando tão inteligente que ela tem o poder de fazer qualquer cagada dentro do nosso programa, tá bom? Você vai compartilhando a inteligência para as camadas que você quer compartilhar. Então, nesse caso aqui, a inteligência tem que ficar com o nível superior, que é o nível principal do seu programa, e não com os níveis inferiores, que é os níveis de função. A função aqui, no caso, lançar míssil nuclear, ela simplesmente tem que escrever aqui um console log, que é o comando eletrônico qualquer lá, tá bom? Vamos imaginar, vamos brincar isso aqui na nossa mente. Deixa eu só confirmar, o nome da função é essa. Voltando então aqui para o nosso console. Então, a hora que eu colocar aqui, ó, lançar míssil nuclear em 3, 2, 1, ela vai fazer isso, tá? Só que agora eu vou mudar o nome do país, como o país está, sei lá, algum ou qualquer um. Vou colocar aqui Rússia e a gente já sabe qual vai ser o resultado disso. Limpando de novo, ele vai colocar aqui usar o telefone vermelho. Então você percebe que existe N formas de você criar inteligência e com funções você deixa o seu programa muito mais limpo,
clean, né, e muito mais assim, menos suscetível a falhas, porque a função ela faz uma coisa muito específica. É difícil um programador errar nisso aqui, mas enfia 150 if só para você ver. Daqui a pouco você tem que ter um papelzinho do lado, fazendo um teste de mesa, tabela da verdade, né, e não é isso que você quer fazer um programa limpo, um programa conciso. Tá bom? Um outro conceito agora, dentro desse conceito avançado de funções que a gente vai trabalhar, são o empilhamento, ou pilha de camadas. Olha só, toda vez que eu crio uma função e trabalho com ela, por exemplo, a famigerada função olá. Então tem aqui a função olá, que eu pergunto quem, ela vai colocar aqui olá, vai concatenar com quem, eu coloco olá fulaninho, e ela coloca aqui a função log, tchau. É importante você entender que como função é um desvio desvio de execução do seu programa, então para o programa não se perder, o que ele precisa fazer? Ele está lá executando, né? Lembra? Ele executa de cima para baixo. Ele vai executando, ele encontra a chamada da sua função, na casa aqui olá, ele guarda a posição que ele parou, ele vai para a função, executa isso e volta de onde ele parou e continua a execução. Esses ponteiros é chamado de pilha, né? de pilha de camadas. Essas pilhas de camadas, elas ficam na memória, ali, eu estou explicando isso bem a modo geral, ela fica na memória do seu programa, na memória de execução do seu programa. Então toda vez que um programa ele começa a execução, ele ganha um espaço de memória dentro do sistema operacional. E dentro desse espaço de memória que ele ganhou do sistema operacional, ele ganha um espacinho pequenininho que vai ser utilizado ali para a pilha de chamadas, tá certo? Que é como se fosse um GPS das chamadas de função. Então, o programa que está rodando, no caso aqui o nosso programa, ele tem um espaço pequeno. E à medida que ele vai chamando funções, ele vai utilizando essa memória. Só que essa memória, ela é bem curtinha. Ela é um espaço bem pequenininho, até porque o intuito aqui não é criar um monte de função que chama dentro de função, tá certo? E a gente vai ver mais pra frente nessa aula quando isso começa a ficar complicado. Mas vamos por partes. Vamos começar então aqui a entender essa pilha, nesse caso desse exemplo aqui. Olha só. Então eu tenho lá a minha função principal, que é a função que está rodando, né? A função global que está rodando tudo isso. Eu coloquei aqui só a principal, eu simbolizei isso aqui como principal. Ela chama a função olá chama o console, ela retorna da função olá, retorna para a principal, que executa esse console e retorna para a principal de novo para terminar a execução. Então você percebe que a nossa pilha de chamadas aqui, ela teve várias entradas. Apesar de eu ter falado que a pilha de camadas é pequena, mas ela é razoavelmente grande para fazer diversas camadas, tá bom? É importante você entender, então, que dependendo da quantidade de de funções que você for implementando dentro dessa, usando da sua memória da pilha de camadas, uma hora essa pilha de camadas vai estourar. Então vamos imaginar aqui uma brincadeira que é a brincadeira do ovo e da galinha. Eu vou colocar aqui um pequeno exemplo, né? A piadinha lá, quem veio primeiro, o ovo, a galinha, aquela história que todo mundo já te contou. Então tem uma função aqui galinha que chama a função ovo. A função ovo chama a função galinha. E daí para disparar essa bagunça aqui, eu coloco assim, console log, galinha mais veio primeiro. Vamos ver quem que veio primeiro? Então vamos lá. Vamos voltar aqui no meu Google Chrome. Vou executar e vou colar aqui. No momento que eu colar, percebe que até o computador ficou confuso. Por que ele ficou confuso? Na verdade, é só uma brincadeira aqui, ele não sabe o que é ovo galinha, mas isso aqui foi um exemplo claro de estouro de pilha de chamadas. Nesse caso aqui, ela é chamado de stack. Né? Então ele colocou uma mensagem de erro, o browser ele coloca desse jeito aqui, né? Ele coloca esse símbolo, o vermelho aqui. Então ele coloca assim, ó, maximum call stack size exceeded. Significa o seguinte, que ele está falando para você, eu excedi o tamanho da pilha de camadas máxima, um stack. Tá certo? Por quê? Porque esse negócio não teve fim. Ele ficou ali num looping infinito, tá bom?
Então é importante você entender esse conceito de pilha para você não ter problemas futuros. E principalmente quando a gente entrar ainda nessa aula num conceito chamado de recursão. Um conceito aí introdutório de recursão, tá bom? Vamos então continuar nessa aula aqui, na nossa pegada de funções. Então aqui, resolvido. Então você percebeu que a gente está tratando vários assuntos isolados, mas que ainda tem a ver com funções. E agora a gente vai ver as funções que recebem os parâmetros opcionais. O alert, só voltando aqui na nossa brincadeira, o alert é a função mais básica de todos, não é verdade? É a função que eu posso fazer assim, ó. Alert, olá, ponto e vírgula. Ele, no meu Google Chrome, ele colocou então aqui a janelinha olá. Deixa eu arrastar aqui para você do outro lado e colocou aqui a mensagem olá. Tá bem separada aqui. Eu cliquei no OK, tá certo? Se eu chegar a fazer isso aqui, ó, alert, olá, tudo bem? Como vai? Bom, chega, né? Você já entendeu? O que ele vai acontecer? Ele vai mostrar aqui de novo só o olá. Ou seja, o alert ele aceita somente um parâmetro de função, que é a própria mensagem que eu estou colocando aqui. E o que acontece com os outros parâmetros que eu coloco excedente? É isso que a gente vai trabalhar agora aqui com as funções do JavaScript, tá certo? Então, o JavaScript ele é uma função extremamente tranquila com relação a essas coisas. Ele procura se adaptar muito aos problemas que acontecem de execução e por isso raramente você vê o JavaScript reclamando de coisas bobinhas, vamos assim dizer, assim como outras linguagens são mais reclamonas, como por exemplo o C. O C, se você mudar, se você errar no cálculo de alocação de memória dele, estou falando um C puro, né, o C lá, ele já começa a reclamar, já começa a dar problema, tá certo? Então o JavaScript tem essa vantagem, que por um lado é vantagem, do outro ele se torna desvantagem, porque é como se você tivesse, enfim, tendo superpoderes. E como todo super-herói que tem superpoderes, a gente tem que ter ali um nível de responsabilidade, tá bom? Então, para a gente começar a trabalhar com isso, a gente vai usar a nossa função olá. A função olá tem a variável quem, que eu estou concatenando aqui, e logo na sequência eu chamo ela. Tá certo? Olá, Felipe. Você já está enjoado e você já sabe qual que vai ser o resultado. Então, olá, Felipe, ele vai colocar aqui, olá, quem. Só que o que provavelmente ainda você não sacou é o que acontece quando eu faço isso aqui, ó. Coloco olá, mas não passo a variável. Em linguagens que são estáticas e são, como eu posso explicar de uma forma um pouco mais leiga, que são extremamente certinhas, vamos dizer, que exige que você passe tudo isso daqui, já seria um erro. Mas para o JavaScript não. Olha só, eu vou copiar e vou colar. Olha só como ele procura se adaptar à execução. Eu vou colocar aqui e ele colocou assim, ó. Olá, ele escreveu console log olá quem, então ele colocou aqui olá Felipe e ele escreveu aqui na primeira execução olá Felipe. Mas no momento que eu passo nada para essa função, o que ele assume? Undefined. Só que ele não dá erro. Ele simplesmente assume que a variável quem ela não está definida. E esse undefined é uma palavra reservada do JavaScript que ela pode ser trabalhada, como a gente vai ver. Você pode fazer if com ela, que ela diz para você que aquilo que você está querendo não existe. Só que ela não trava o programa. Ela simplesmente continua abalada e vamos fazer execução. Então esse tipo de superpoderes que eu estou comentando com você, que são os tipos de superpoderes que você precisa ficar ligado, porque se de repente você precisa fazer um cálculo super complexo, que essa variável, no nosso caso aqui a gente só está mostrando na tela, você provavelmente precisa tratar isso com o if e colocar uma exceção para disparar um erro. Esses detalhes de disparo de erro a gente vai ver mais para frente. Por enquanto vamos começar aqui a trabalhar, tá? Em JavaScript é possível tratar o undefined. Você simplesmente colocaria aqui um if, mas em outras linguagens. Vamos ver então como é que a gente pode fazer do jeito meio urco, né? Do jeito meio que a gente faria
em outras linguagens. Então, se a gente estivesse trabalhando em outras linguagens que não usam o undefined e não aceitam esse tipo de coisa, é muito provável que você teria então que fazer desculpa, uma função olá1, que não recebe nada, só escreve olá, tudo bem, e a função 2, que seria a olá2, que escreve olá, tudo bem, fulano. Se eu quisesse utilizar o olá fulano, eu teria que utilizar a função olá2. Ou se eu não quisesse se eu não soubesse o nome da pessoa, teria que usar a função olá1 e ainda teria que fazer um if aqui, né? Nome. Então eu vou fazer um if qualquer só para você entender. Se tem nome e eu uso aqui o olá, nome, else, olá, 1. Você já sacou então que você teria que passar esse comportamento para a função principal e ela que teria que ficar fazendo o if se virando. Então isso aqui não é legal, porque de novo, você compartilhou a responsabilidade da função olá, que é responsabilidade dela saber qual frase ela tem que dizer. Você passou isso para a função principal e agora a função principal que tem que decidir qual função que ela vai executar. Isso não é interessante, isso fere inclusive um dos princípios do Solid, que do S, né? O Solid é um princípio de boas regras lá, de como que a gente pode fazer bons princípios, de como a gente pode fazer programas melhores, de forma estruturalmente falando. E o primeiro S do Solid é do Single Responsibility, é de responsabilidade única. Então, a única responsabilidade, o responsável por dizer a frase correta, é da função olá, não é da função principal. Senão, se você estiver jogando essa responsabilidade para outro lugar, daqui a pouco você vai ter um programa desse tamanho que tem responsabilidade para tudo quanto é lado. E eu não sei se eu já disse para você, mas eu vou confessar agora que eu já tive que jogar um sistema inteiro, cara, um sistema comercial inteiro, praticamente no lixo, porque ele foi feito nas coxas, sem pensar dessa forma, e depois se fufou. Então, voltando aqui, tá certo? Vamos lá. Então, vamos reescrever então essa função aqui. Olá, var, olá. Isso aqui é só uma função olá, né? Sem falar dos outros tipos de função que podem assumir algo mais complexo, como a gente vai ver. Então, a função olá, ela recebe aqui o quem, tá certo? Você já viu no exemplo anterior que o quem, ele pode assumir o valor undefined. Ou seja, se eu não passar nada, é esse o valor que vai conter nele. Então eu posso usar um if. If quem undefined, tá certo? Se o quem for undefined, o que eu preciso fazer? Console. Opa. Eu troquei de teclado, então isso é um problema, tá? Desculpa o sofrimento aqui para digitar. Oi, tudo. Comprei aqueles teclados mecânicos lá. Else. Então, se o quem ele não for undefined, ou seja, ele for definido, daí sim, o que eu vou fazer? Olá, olá, tudo bem, fulano? Quem? Ou seja, esse é o comportamento que eu espero dessa função. Então, se ela permite que o quem seja undefined, então ela tem o poder de escolha. Porque, enfim, ela tem a inteligência suficiente para falar o seguinte, olha, o olá, tudo bem, vai ser para quem tem o quem, e o olá, tudo bem, vamos colocar aqui, ó, com você, fulano, né? Normalmente como a gente fala na rua, tá? E daí eu uso o seguinte, assim, eu coloco a variável não, a função olá, João, pra gente não ficar toda hora, né, sendo... Enfim, voltar aqui, eu vou limpar e vou executar. Então percebe que é o seguinte, olha só, agora a função olá recebe o quem, o if trata essa exceção, quem, né, que é se ela for undefined, ela escreve uma coisa, senão ela vai ter um outro comportamento. E só de fazer com isso, eu já consigo criar uma função muito melhor, uma função mais inteligente, uma função mais enxuta e que dá a flexibilidade suficiente para o programador que está utilizando de passar hora alguma coisa, hora não passar. E a gente vai ver um exemplo ainda mais útil, um exemplo de uma função matemática de cálculo de potência, tá bom? Isso vai ficar mais claro ainda para você. Então a gente tem uma função de cálculo de potência
Quem não sabe, potência, por exemplo, 2 elevado a 2, sei lá, é 4. 2 elevado a 3 é 8. Então é aquela típico cálculo de função de potência, que está dentro da biblioteca Math. Só que nós somos programadores, né? A função aqui, nós somos programadores e a gente vai fazer então aqui o exemplo na unha, tá certo? Então eu vou aqui copiar a nossa função de potência e vou colar aqui para você acompanhar comigo. Então tem aqui a função de potência, que ela recebe qual é a base e recebe o expoente, tá certo? Eu decidi, programador, que o expoente ele vai ser um parâmetro opcional, tá? Se eu não passar o expoente, que é esse parâmetro aqui, ou seja, se ele for undefined, eu vou assumir o valor dele de 2. Até porque, para que ele não dê problema aqui na hora de eu executar o meu comando do for, tá certo? Então, assumo o expoente como undefined igual a 2, e daí eu coloco aqui resultado 1, e eu faço for, de 0 até o expoente que eu coloquei. Então, ele vai fazer as múltiplas multiplicações, não é assim? Quando eu tenho 2 elevado a 2, eu faço 2 vezes 2. Quando eu tenho 2 elevado a 3, faço 2 vezes 2 vezes 2. E daí é essa que é a linha responsável por fazer essas múltiplas multiplicações, tá bom? Quando eu for usar isso daqui, console.log, e eu vou colocar aqui, ó, potência. Se eu simplesmente colocar aqui o 2, vamos ver qual que vai ser o resultado. Primeiro eu vou... Aqui, 2 elevado à terceira. Tá? Então eu vou colocar aqui. Limpar essa bagunça. E vamos lá. Então olha só que interessante. Quando eu coloco o 2, só para você entender, o expoente ele está como undefined. Eu estou falando dessa linha aqui. Ele está como undefined. Isso significa, então, que ele vai assumir um valor padrão, que no caso aqui define o expoente padrão, que no caso é 2. Aqui o resultado ele já assume como 1, eu faço as diversas multiplicações e eu dou um return aqui de resultado. Então, quando eu faço a chamada sem nada no expoente, ele assume esse valor padrão. Quando eu faço a chamada definindo um expoente, como tem um if aqui, ele assume o valor que eu passei, tá bom? Então, você pode utilizar essa capacidade do JavaScript de tratar funções que não recebem todos os parâmetros. Vou dar um exemplo, no Java, no PHP, no C, deixa eu ver em qual outras linguagens, o Ruby, o Python, se eu não me engano, tá? Se você esquecer de passar um parâmetro aqui, ele dá um erro, ele fala assim, olha, eu esperava 2 parâmetros e você só passou 2. Então o JavaScript tem essa flexibilidade. Não significa que o JavaScript é melhor ou pior, porque como você viu, se você não trata o parâmetro aqui e for um parâmetro obrigatório, você vai ter problema depois. Então, assim, é uma faca de 2 legumes, como dizia um amigo meu, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre mais um recurso, que é um dos recursos, vamos dizer assim, mais avançados que podem existir no âmbito de funções, que são as funções recursivas. O que é uma função recursiva? Como você já viu, as funções ela têm a capacidade de chamar ela mesma ou umas às outras. Então se eu chegar e fazer isso daqui, ó, function, olá, eu posso fazer isso aqui, ó, console.log, olá, e eu colocar aqui, ó, olá, sem problema nenhum. E a hora que eu coloco aqui olá, pronto, vai ser o inferno, porque daí agora o olá foi chamado a primeira vez, ele vai entrar aqui numa roleta russa e ele vai começar a executar e você já sabe o que vai acontecer. É dar o estouro de pilha de função. Por quê? Porque ele vai chegar uma hora que a pilha vai guardar todos os ponteiros para ela voltar, só que vai acabar a memória dela, ela não terminou a primeira, então ela não vai ter espaço suficiente, tá bom? Só que você pode aproveitar esse comportamento de JavaScript para fazer funções mais elegantes, tá certo? E em algumas linguagens até mais performáticas, tá certo? Que rodam muito melhor, tá certo? Então por isso a gente vai sobrescrever aquela função de potência. Vamos só colocar a função de potência aqui para que a gente possa não esquecer.
para que a gente não esqueça dela, aliás, aqui, tá bom? Vamos reescrever ela e vamos pensar, tá certo? Vamos entender que a gente vai... Eu vou tirar essa parte aqui para não ficar tão complexo, tá? Beleza? Porque, enfim, não vamos tratar parâmetros opcionais. Todos são obrigatórios. Pronto, disse o general. Então, eu coloquei aqui o resultado. Então, se você perceber, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer diversas multiplicações. E se eu pegasse o resultado da potência e multiplicasse pela base? Vamos fazer a função recursiva? Olha só. Function, potência. Ela recebe base, expoente. Até aí tudo bem, tá? Então a gente precisa fazer o seguinte. If expoente é igual a 0. Uma característica da função recursiva é que ela sempre precisa ter um if para ela saber a hora dela terminar. Por quê? Porque se eu não fizer, se eu não colocar esse if, vai acontecer igual aconteceu com a galinha e o ovo. Ela vai ficar infinitamente rodando e ela não vai ter uma parada, vai dar o estouro de função. E daí o que eu faço? Return 1. Se não, dá o return 1 aqui. Se não, o que eu faço? Return base versus o expoente. Beleza? Não é isso? Versus o expoente. Só que o expoente, ele precisa ser calculado pela quantidade de vezes que eu defini ele. Ou seja, eu preciso fazer as múltiplas multiplicações. Eu sei que é difícil, eu sei que está complicado na sua cabeça, mas vai tranquilo, tá certo? Eu sei que depois você vai precisar voltar. E até o intuito aqui dessa aula não é ficar falando sobre recursão. Então se, nossa, professor, eu tentei, fica com isso na cabeça e segue o curso. Não precisa te noiar, porque senão daqui a pouco você vai parar em recursão. E recursão é assunto avançado, é assunto para doutorado de programação, tá bom? Então você vai colocar aqui, multiplicação, voltando aqui ao expoente. Então eu teria que fazer o seguinte, ó, multiplicado por potência pela própria função que eu tenho aqui. Então eu tenho que passar de novo aqui, agora a base, só que o expoente menos 1. Ou seja, a cada passada que eu faço, eu multiplico a base, não é isso? Que eu estou multiplicando aqui a base, pelo expoente, eu multiplico por ela mesmo, não é isso? Subtraído de 1. Então, se eu passar 3, ele vai fazer assim, ó, 2 vezes o resultado da multiplicação da potência de 3. Resultado da multiplicação da potência de 2, de 1, e daí ele vai parar a execução. Tá certo? Porque ele colocou aqui como 1. Vamos ver como é que retorna isso daqui? Vamos lá? Deixa eu só verificar que está tudo certo, para passar a menor vergonha possível. Eu vou colocar aqui, ó, console.log, potência 2 elevado a 3. Faz com calma, tá? Faz com calma, até porque, enfim, eu não consigo te explicar com mais profundidade do que isso. Você precisa, enfim, fazer o teste e passo a passo para você não te confundir. E ele colocou então aqui 8, tá? O que você pode fazer para você entender? Você pode fazer assim, ó, antes dele executar o return, o que você faz? Coloca aqui, ó. Ou melhor, coloca aqui no início. Faz o método debug lusitano. Desculpe os lusitanos aí, tá? Log. Então você vai colocar assim, ó. Base. Expoente. Expoente. Você vai ver o comportamento da função. Ó. Vou mandar de novo aqui no Google Chrome. Vou limpar. E ele colocou aqui, ó. Primeira vez que ele rodou. Tá vendo que eu dei aqui o log? Ele deu a base 2 e expoente 3. Na próxima vez que ele rodou, base 2 e expoente 2. Vê que ele está fazendo aquele processo lá que eu falei para você. Base 2 expoente 1, base 2 expoente 0. O que acontece quando o expoente é 0? Ele dá um return de 1. Return de quê? Porque 1 é o resultado da multiplicação. Qualquer coisa que você multiplica por 1 é ela mesma. Então a base vai ficar, já vai estar com o valor multiplicado, tá bom? Por quê? Porque a base
ela é multiplicada e eu passo ela aqui de novo, essa variável. Então, a recursão, ela tem essa característica de chamar a própria função, tem a característica de ter um if de parada e tem a característica de passar as próprias variáveis que ela trabalhou lá dentro para ela mesma na próxima chamada. Eu sei que agora sua cabeça bugou, mas não tem problema. Como eu disse, volta, dá uma olhada aqui como é que a gente executou, dá uma comparada nesses dois, tá certo? Em termos assim de performance, infelizmente no JavaScript a recursão ela é menos performática que o for. Então a função aqui potência recursiva, em via de regra, dependendo obviamente de como que o motor do JavaScript ele foi implementado, e a gente já vai ver sobre engines mais para frente, ela pode funcionar um pouco mais lento, tá bom? Então fique esperto com funções recursivas, porque elas são boas para duas coisas, tá certo? Por via de regra, é bom para duas coisas. Para você, primeiro, deixar o seu código mais bonito, mais impressionante, porque você pode colocar isso daqui, se for uma pessoa novata, fala, caramba, o cara manja, ele usou recursão. Enfim, porque são matérias, disciplinas que você aprende na programação que você não usa muito. Então, enfim, quando o cara vê uma recursão, ele, caramba, o que esse cara tá fazendo? Então, se você quiser impressionar o colega do lado, use recursão. Ou deixar, por exemplo, a função matemática que você implementou mais próximo de como os matemáticos descreveram isso. Você procurar no Wikipedia aí a função de exponente, né, de exponenciação, você vai ver que ela tem esse comportamento. Ou o número 2, que foi o caso que eu executei, que eu precisei executar. Teve uma vez que eu precisei fazer um menu infinito, que é um menu que fica dentro do outro. Então eu precisava fazer assim, precisava fazer a chamada do pai, daí o pai tinha o filho, só que como era um menu com múltiplos níveis, eu não podia fazer com for porque eu não sabia quantos níveis tinha pra frente. Então eu tive que usar uma recursão. Mais pra frente eu posso mostrar isso pra você, tá certo? Principalmente você vai entender quando a gente for trabalhar isso com um array, tá? A gente vai trabalhar filho dentro do filho dentro do filho, uma estrutura que ela não é uma estrutura dimensionada. Ela é uma estrutura que ela não tem uma dimensão, ela não é uma estrutura conhecida. Eu precisei fazer isso quando eu precisei implementar um menu no website. Tá certo que eu quase morri para fazer essa função recursiva, mas tudo bem, tá bom? Então essa é a parte mais avançada de funções do JavaScript, é a parte que você, enfim, vai aprender e vai usar em algumas situações. Eu não recomendo sair usando recursão para todos os lados, metaprogramação para todos os lados, vai no feijão com arroz, mas é interessante você saber que existe para que você possa utilizar no momento adequado. Tá bom? Então agora indo para o nosso desafio. Então como parte da nossa viagem matemática, você agora deve implementar a função fatorial, sem a chamada da biblioteca math, claro, né? Senão vai perder a graça, senão você vai usar lá o math do JavaScript e ele já está pronto, mas sim com recursão. Professor, eu não entendi recursão direito, já desisti, já tem 40 minutos que eu estou tentando. Então faz com for e depois tenta ir para recursão. Ou então, cara, vou fazer uma viagem intermediária. Eu vou executar primeiro com for. Ótimo, faz com for, depois tenta fazer com recursão, tá bom? Lembrando que o fatorial se calcula dessa forma. Eu coloquei, enfim, um linkzinho aqui da Wikipedia para mostrar para você como se calcula, tá certo? Mas a gente pode fazer assim, ó, 1 fatorial é igual a 1, por exemplo, 1 fatorial é igual a 5, porque ele vai pegar no número anterior e vai multiplicando. O que ele faz? 1 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Isso aqui, 5, isso aqui dá 120, tá bom? Que é o resultado dessas diversas multiplicações. Então o fatorial, ele é um clássico da recursão, que a gente sempre aprende na faculdade, que você está aprendendo aqui, mas de uma forma mais sucinta, de uma forma mais direta ao ponto, porque quando a gente aprende, por exemplo, como eu aprendi isso em engenharia da computação, tem muito embasamento matemático que vem junto e vem todo um conceito aí que não é interessante a gente tratar desse aspecto agora, tá bom? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa parte mais avançada de funções e agora a gente vai seguir com a parte mais avançada do curso, parte mais intermediária para o avançado, para a gente ir pegando tração e conhecendo o JavaScript com mais profundidade e por consequência criando programas melhores, tá bom? Eu vou ficando então por aqui, um forte abraço, tchau, tchau.